Olá, boa tarde. Então, já são 5:01. Então, nós vamos começar. Para sair dessa maré, é um projeto Lives, da direção da UFPR Litoral, em que dois especialistas vão refletir sobre diferentes aspectos de um tema importante, nesse momento de enfrentamento da pandemia do Covid-19. É um espaço para problematizar, mas também para esperançar. No Facebook da UFPR Litoral, todas as sextas, das 17 às 18 horas. Então, estamos aqui hoje também assessorados pelo William Leal, que é o nosso servidor técnico-administrativo, pela Siloé Bispo Adriano, nossa tradutora de Libras. Agradeço também aos nossos diretores, professores Elisiane Tiepolo e Lorival Fidelis, pela oportunidade. Agradeço também a professora Ana Josefina Ferrari, que é a coordenadora do curso de Lincoln, que me pôs nessa e que me primeiro sugeriu o nome da nossa convidada, que é a professora Tânia Regina Oliveira Ramos. A Tânia, ela possui graduação em Letras pela UFSC, mestrado e doutorado em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC do Rio. Atualmente ela é professora titular da UFSC, e lá ela coordena o núcleo de Literatura e Memória da universidade, faz parte da coordenação geral da revista Estudos Feministas e do conselho editorial das revistas Uniletras, Mafuá, Ciências e Letras, Literatura Hoje, Signótica, e também do Anuário de Literatura. Ela dá aula de literatura brasileira e de estudos literários nos cursos de graduação e pós-graduação em Letras e Literatura da UFSC, e atua em pesquisa e publica nas linhas de pesquisa História e Memória, Escritas de Si e Gênero. Então, para começar a nossa conversa, eu queria, inicialmente, circunstanciar e justificar o tema dessa live de hoje. Qual o lugar da leitura e da escrita na pandemia? Primeiramente, para falarmos da prática da leitura e da escrita durante esse momento, temos que levar em conta o contexto do qual se fala isso. Eu aqui, por exemplo, estou falando de um lugar relativamente privilegiado, porque eu estou abrigado, eu não fui contagiado, e apesar de não estar na minha casa há 3 meses, porque eu cuido da minha mãe, de 86 anos, enquanto meu pai permanece sob os cuidados de uma clínica, nós estamos aqui confinados num apartamento de 2 quartos. Eu estou aqui não por obrigação, mas por vontade e por compromisso afetivo. Mas não podemos esquecer que aos que não estão bem abrigados, os que estão doentes ou com parentes doentes, ou que já perderam entes queridos e que não têm condições nem financeiras, nem psíquicas de concentrar-se em leituras, seja em papel impresso, seja nessas impossibilidades de acesso e navegações virtuais. Então, o lugar do qual eu falo é ainda uma espécie de oásis em meio às circunstâncias trágicas que nos rodeiam. E o que será que podemos ler durante a pandemia? Afinal, nós temos mais tempo para ler mesmo, estando em casa, de quarentena? Aí começam as nossas indagações, pois quem mora sozinho fica ainda mais sozinho. As famílias que têm criança de colo ou em idade escolar precisam se ocupar das próprias crianças, e talvez participar de atividades remotas desenvolvidas pelas escolas. Quem cuida de gente idosa e doente também tem que ficar o tempo todo ao redor. Então, conseguimos ler algo? Ou só ficamos vidrados em telejornais, em leituras de food trucks, de notícias de redes sociais? E sobre o que se lê? E para que leremos? Para nos entretermos? Ou para conhecermos mais sobre a própria pandemia? Então eu vou ler teorias científicas, eu vou ler história,
para aprofundar conhecimentos, para me solidarizar com os problemas todos gerados, para refletirmos sobre a solidão, sobre o medo, sobre a angústia. E se não temos condições psicológicas para a leitura, conseguiremos escrever, desabafar, criar um diário de quarentena? E a poesia? Tanto o ler poesia quanto o fazer poesia. Se a poesia constitui uma visão alternativa do mundo, não apenas uma forma de arte, então ela terá poderes para enfrentar esse mundo. Às vezes, tudo o que resta é a palavra. A poesia pode evocar o desejo de um outro mundo. E é preciso não esquecer que obras de referência mundial, como A Peste, do Albert Camus, foram produzidas como uma forma de resistência perante um medo que era coletivo, suscitado por epidemias. E a reclusão, ela pode ser inspiradora, já que a matéria-prima da poesia são as pessoas, o relacionamento, os desejos e anseios. A reclusão, ela pode ser inibidora ou inspiradora. E talvez seja isso que esteja acontecendo conosco. Será que as formas impostas de reclusão podem estimular a inspiração? Esse isolamento social não vai ser nunca inspirador se ele tem uma relação com desemprego, com miséria, como é o caso para muitos criadores de cultura. Então, não é essa reclusão imposta e desesperada que a maior parte dos criadores desejam para produzir a arte. E aí, eu passo a palavra para nossa convidada, a professora Tânia Ramos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Universidade Federal do Paraná Litoral, essa questão de dizer esse litoral. Dizer porque eu aceitei, eu já tinha me convidado para 2 lives, e eu argumentei até pouco convincentemente, porque eu disse, não, eu sou tímida, eu não gosto de tempo real, mas eu não recusaria um convite vindo de você, Fábio, que foi meu orientando de mestrado, meu orientando de doutorado, e eu sei o bonito trabalho que você está fazendo, o bom trabalho que você está fazendo, agradeço também a Ana Josefina. Eu fui uma única vez em Matinhos, uma única vez na universidade, mas me marcou profundamente. Então, essa é a razão de eu ter aceitado, conversar com vocês. Tem uma frase do Nietzsche, que ele diz assim, nós não nos encontramos porque não nos procuramos, e se não nos procuramos, como haveríamos de nos encontrar um dia, Então, você fica falando numa live, e você não sabe quem você está atingindo, quem está te assistindo, então eu vou conversar com você, com o William e com a Siloé, Siloé, que está fazendo a interpretação. A princípio, somos nós 4, E quando a primeira vez que você me convidou, eu não sabia bem qual seria o tema. Eu sei que eu gostei muito do tema do projeto em si, porque a tua universidade fica assim na beira do mar, então falava em maré, era muito bonito isso. E embora eu more numa ilha, mas a universidade não fica na beira do mar, como a de vocês, E eu gosto muito de título, tanto que na universidade eu sempre dizia assim, deixa que a Tânia dá o título, quando eu vou para a banca, assim, para a qualificação, porque a banca não dá mais. Não, deixa que a Tânia dá o título. E eu só vou pedir, como eu tenho diabetes, eu vou tomar muita água, Então eu vou só pedir licença para vocês. Então eu pensei assim, Fábio, eu acho que até eu te escrevi. Sabe o que eu estou pensando em falar? Eu vou centrar muito no que aconteceu comigo nesses 3 meses, desse lugar até que você já colocou, como um lugar de certos privilégios, e o quanto que eu me surpreendi diante desses privilégios, diante de uma impossibilidade mesmo diante de privilégios. E aí eu disse assim, eu vou chamar
eu me lembrei do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, da Sua Macondo, um livro que me é muito caro, porque meu pai se chama Aureliano, e a narrativa é cheia de Aureliano, geração por geração, né? E aí eu disse assim, eu vou chamar de 100 Dias de Solidão. E era o 100 numérico e o 100 com S, né? Como que eu fui resolvendo esses dias de solidão. E quando eu digo 100, hoje está fazendo 95 dias de solidão, mas de isolamento, né? Não posso dizer que seja uma solidão completa, mas de isolamento. Mas eu, há 5 dias, eu já estava praticamente em casa, porque eu vou contar o que aconteceu. Eu coordenei a EAD até dia 5 de março, e eu sou da geração que tinha direito à licença-prêmio. Então, o departamento de pessoal disse, professora, antes de aposentar, a senhora tira a sua licença-prêmio. E aí, a partir de 5 de março, eu tirei a licença-prêmio, cheia de plano. Participar do Fazendo Gênero, organizar o Fazendo Gênero, trabalhar com a mala do Jorge Amado, depois se quiserem me perguntar, que eu estou sentindo muita falta, porque não tenho as minhas interlocutoras, que são minhas orientandas, e nem a materialidade que ficou no LIME, no Núcleo de Literatura e Memória, né, dessas 1.500 documentos. Mas eu disse, eu não vou ter o compromisso de reuniões, não vou ter compromisso de sala de aula, então eu vou dar conta de tudo isso, vou viajar, vou a Brasília, ver minha família, cheia de plano, tá? Aí tínhamos uma reunião dia 15 de março, aí eu fui ficando em casa, até para me acostumar a ir para a UFSC a partir de 5 de março, assim. Aí tinha uma reunião dia 15 da Revista dos Feministas, fui para a reunião e já tinha, era dia 15, né? Já tinha um aviso da universidade, principalmente grupos de risco, até foi meio divertido, porque eu acho que das 9 que estavam lá, eu acho que nós éramos umas 5 de grupo de risco, daí abrimos todas as janelas, todas as portas, e foi o último dia, então, que eu fui para a UFSC, né? E aí, a partir de 16 de março, então, eu entro num processo, né, que é o processo que foi pedido e que Florianópolis deu muito certo, porque Florianópolis parou, assim, no mês de março mesmo, né? Ela parou. E aí eu disse, eu pensei assim, o que eu vou fazer, né, agora, que a gente sabia a palavra assim, cancelado, era tudo, parece que o verbo era o verbo cancelar, né, e aí eu pensei assim, não, mas eu vou ter um privilégio, né, porque eu fico assim, muito sozinha, e principalmente durante o dia, e eu tenho muito livro e gosto de ler. Eu até não tenho muito livro que eu não li ainda, mas eu tenho muito livro que eu sempre quis reler, tá? Que eu queria reler. Aí eu disse, eu tenho esse privilégio de ser uma pessoa que gosta de ler, né? Então eu vou ler, vou ficar lendo. E aí acontece o seguinte, fez muitos dias lindos durante essa pandemia. Eu acho que a gente conta no dedo, se deu uns 6 dias assim, que o céu não foi azul. E aí, o sábado e domingo foi lindo, segunda-feira foi lindo, e eu fiquei muito triste de não ter podido sair. Fiquei triste de não ter saído naquele final de semana. E eu pensei assim, eu vou deprimir, não é possível, eu que nunca experimentei isso, eu vou ficar depressiva. Me deu uma tristeza, aquele silêncio. Aí eu pegava um livro, pegava outro. E não era aquilo. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que mais pessoas tiveram essa experiência de leitura. Até que eu lembrei de um livro que eu tinha ganho e que eu não tinha lido, que eu tinha muita vontade de ler, que era História do Amor no Brasil, da Mary Del Piore, que é um livro de história, mas um livro cheio de narrativa, né? Um livro de narrativa histórica, assim, como se estivesse cheio de personagens e tal. Aí acontece outro fenômeno, porque você entra, né, a solidão, você entra num processo meio estranho, né? E aí eu pensei, eu vou ler alto esse livro. Então, eu comecei a ler alto o livro. Você vê, estou falando de um processo muito estranho, assim. Aí eu li alto, tá? E eu dizia, eu vou ler. Aí, assim, eu digo, a virginiana fica meio obsessiva,
Às vezes, gente, eu não vou terminar esse livro nunca se eu ficar lendo alto, porque você lia uma página e meia, eu ficava cansada. Mas eu fui um bom tempo, eu acho que eu fui até a página 111, assim, lendo alto o livro. Tá? E depois eu comecei a ler baixo. Mas para você ter uma ideia, eu terminei esse livro agora, está fazendo 10 dias. Então, eu praticamente demorei 3 meses. O livro é grosso, mas letra grande, assim. Então, a leitura que eu fiz, por prazer e por escolha, porque eu te fiz outras leituras, depois eu falo, foi a história do amor no Brasil, e que eu levei praticamente 3 meses para ler o livro. Então, eu quero, sozinha, eu tinha tempo, eu tinha um certo conforto, né? Não, até não posso dizer um certo. Eu tinha conforto, eu tinha o espaço, eu tinha silêncio, eu tinha todas as condições para ler. Tá? Então, eu quero, a primeira coisa que eu quero falar, Fábio, em cima essa tua apresentação, é que a grande questão que foi mesmo a leitura nesse processo, a escrita e a leitura. Mas aí como é que você vai resolver todo esse tempo que você tem, né? Então, eu digo assim, primeiro eu começo a encontrar algumas explicações. Você trabalha num curso mais interdisciplinar, mas eu trabalho com letras, eu trabalho com literatura. Então, o meu instrumento de trabalho, o meu objeto de trabalho é o livro, é o texto, é a teoria da literatura, tá? Então, o que é que acontece? Você passa, aí você entende que você lê como instrumento, você lê como instrumento de trabalho. Você tem datas, você tem prazo, você tem objetivos, você tem interlocutores definidos. Então, quando você tem todo o tempo, você tem todo o espaço em que você pode escolher um livro para ler por prazer e por entretenimento, eu acho que essa palavra até é importante, porque você tinha que se ocupar nesse tempo, né, de pandemia, de isolamento, a dificuldade que se tem de ler pelo caminho da liberdade, pelo caminho da opção. Tomara que alguém faça pergunta depois se experimentou isso, se não experimentou isso. Porque eu vou contar, eu sou muito contadora de história, tenho que me controlar. Eu não dirijo automóvel, né? Então eu tenho muita história do motorista de táxi, que é táxi, eu ando de táxi, e que me conta muita história, assim, tá? E ontem ele precisou me levar rápido, assim, num lugar, sempre ele que me leva, fica me esperando. Na volta ele disse assim, professora, aí eu vou dar nome, porque depois eu também quero conversar com eles, até para elogiar. Eu acredito que seu Osni não veio trabalhar todo esse tempo da pandemia, que é outro motorista de táxi que trabalha no ponto dele, chegou ali hoje com uma lista que leu 7 livros, tá? E daí queria contar para a gente os livros que a gente leu, tá? Uma lista no bolso. E se a senhora quiser, eu peço a lista para ele. Aí eu nem falei live, mas eu ainda quero pegar a lista do seu, principalmente porque a filha dele foi minha aluna, fez letras, hoje já fez doutorado, né, em linguística, né, mas ele tem uma filha de letras. Eu tenho muita curiosidade de saber o que o seu Osni leu. Ele está em casa nesses 3 meses, ele é um motorista de táxi, e ele leu 7 livros. E ele anda com a lista no bolso dos 7 livros. Então, eu quero mostrar esses caminhos de leitura. Se eu, professora de literatura, com toda a formação em literatura, não me senti motivada, me senti muito angustiada, muito ansiosa, né, para me concentrar, principalmente essa questão da concentração, o seu Osni leu 7 livros. Tá? Então, eu penso que isso é um caminho também de uma boa reflexão, e tudo que eu acho que eu estou pensando agora, que você está pensando, Fábio, vai resultar em trabalhos futuros.
a gente está vivendo muito esse momento que está muito difícil da gente entender, tá? Eu né, quero ter tempo para dialogar com alunos e com jovens, mas vocês, assim, que têm toda uma perspectiva, comece a juntar esse material, comece a tentar entender esse momento, porque eu acho que vai dar muita matéria para trabalhos futuros, tá? Outra coisa, tá? Então, eu digo assim, eu que tive uma vida feita de leituras, porque teve um momento que até eu pensei assim, não, o que eu li antes de entrar no curso de letras? Eu comecei a pensar assim, né? Quando eu via os livros nas redes, assim, e aí eu tenho uma história de leitura que não é essa história de uma casa cheia de livros, era uma casa cheia de leitura. Era uma casa de leitura, mas era uma casa que não tinha muitos livros. A gente lia praticamente até qualquer coisa. Eu lia uma revista chamada Detetive, porque eu morava com vó, eu lia a revista do rádio, mas que uma geração nem sabe do que eu estou falando, mas o material, assim, porque a televisão custou muito para chegar em Lages. Então, eu lia tudo, né? Mas não era, assim, uma casa com muitos livros, né? Então, mas seja como for, foi uma vida que tem uma trajetória de leitura, tanto que eu vim fazer fui fazer letras, né? E daí, assim, o que você pensa, né? Por que essa dificuldade? E que caminhos daí o que caminhos eu fui encontrando? Se o livro não me satisfaz, se falta concentração, o que eu estou fazendo com esse tempo? Né? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo, né? E aí vem um dado assim que eu quero também falar, que eu uso muitas redes sociais, tá? E as redes de velhos. Meus alunos dizem que eu uso as redes de velhos, que é o Facebook. Eles dizem que professora, o Facebook é coisa de velho, tá? Eu uso o Facebook, eu entro muito no Twitter, né? Acho que me informo no Twitter, eu sou enganada no Twitter, mas tudo eu tenho que ver, né? Em Lages, onde eu morava, tinha assim, se a Clube não deu, é porque não aconteceu. O Clube era a rádio da cidade. Então, eu digo assim, se o Twitter não deu, é porque não aconteceu. Tá? Então, eu entro no Twitter, me reconciliei com o Instagram, porque eu não gostava muito do Instagram. Quando eu tinha uma foto bonita, eu ia lá e punha, aí dava uma espiadinha, já no que estava ali mesmo, e tudo. Mas tive uma outra perspectiva do Instagram por causa das lives. Eu acho que foi um canal que te trouxe assim, uma forma de te trazer a voz. Eu acho que foi importante, embora a gente está fazendo essa live aqui via Facebook, né? Mas eu penso que o Instagram foi bastante importante, assim, para você, né? Então, mas aí, que caminhos? Eu falei, aí é o seguinte, com essa obsessão que eu tenho de usar redes sociais, porque parece que vai acontecer alguma coisa, e que se eu não estiver ali vendo, eu não vou dar conta. Eu acho que eu tenho que estar lutando ali dentro, que eu tenho que estar lutando politicamente, que eu tenho que estar lutando culturalmente, que eu tenho esse compromisso, eu não posso perder, não posso... Né? Agora eu parei de me acordar de madrugada, porque eu me acordava de madrugada achando que tinha havido uma grande revolução. Parei, não entro mais agora de madrugada, só quando eu acordo, né? E daí, essa trajetória que eu fiz nas redes sociais, aí eu vou falar como é que eu vi a escrita e a leitura nesse caminho das redes sociais. Eu acho que é importante, é outra possibilidade de uma pesquisa futura, né? Então, são formas de linguagem que eu fui encontrando ali nas redes sociais, né? E o que eu percebo, principalmente no Facebook, né? A escrita nesses espaços, ela passou a tomar outra dimensão, porque eu não sei se é como os alunos dizem,
que é escrita de velho, né? Mas eu acho que tem muito, encontro muitos alunos ali, tá caindo meu fone. Aí eu comecei a ver textos maiores, que eles chamam de textões, né? Textos maiores, maior profundidade assim, na reflexão, não era só, né? Muitas imagens, essa coisa das matérias sendo compartilhadas, né? E um fenômeno assim que eu achei muito interessante ali dentro, que é os diários de quarentena, tá? Eu acho que os diários de quarentena foram, eu acho que você pode depois, parece que você me disse que tem alunos fazendo, né, Fábio? Tá? Que foram assim, um caminho de que eu digo que faz essa interface entre memória, subjetividade e história. E eu vou citar um, tá? Talvez ele esteja até me escutando, que é do Raul Arruda Filho, que foi me orientando de doutorado, e que mora em Lages, né? E que está com um diário de quarentena, assim, para mim, exemplar, maravilhoso, tá? Por quê? Por que eu gosto de ler o Raul diariamente? Ele faz diariamente, né? Porque ele faz um texto bonito, até diagramado, com imagens, né? No Facebook, fique bem claro que é no Facebook, tá? E ele vai falar dos livros de cabeceira que ele não lê, aí que eu estou amarrando com o nosso tema. Os livros que ele comprou e que estão na cabeceira que ele não lê, mas que ele lembrou que tinha um livro de ficção científica que ele não leu ainda e que ele vai ler. E daí ele pega aquele livro de ficção científica fora dos interesses atuais dele e lê o livro de ficção científica. Ele fala de uma mancha, de repente ele fala de uma mancha no chão da cozinha que ele nunca tinha percebido que tinha aquela mancha. Tá? Fala de editores, ele fala da insônia, fala da ameaças à democracia, né, que a gente está vivendo tanto, fala das frutas no supermercado lá de Lages, das ruas de Lages, né, da paixão pelos livros, da paixão pelas janelas, que isso é outro fenômeno, porque o que eu olhei de janela, eu tenho 2 sacadinhas pequenas, o que eu fui naquelas sacadinhas, assim, para ver, para ter a sensação que tinha vida lá fora, né. Então, acho que os diários de quarentena assim, eles são de uma riqueza, porque passa por esses 3 eixos que eu gosto, que é memória, história e subjetividade. Eu acho, Fábio, que eu tenho mais coisa ainda, eu fiz um roteirinho aqui, mas o que... Porque eu não falei ainda, que depois eu quero pegar, que eu acho que o grande impasse ainda não foi a leitura, foi a escrita. E eu espero que a escrita criativa não tenha sofrido o que a escrita acadêmica teve. Tenho conversado com meus orientandos, minhas orientandas principalmente, e elas têm me dito assim, a dificuldade de avançar no trabalho, eu tenho acalmado, eu tenho dito, é assim mesmo, é muito difícil, imagino o que vocês estão sentindo, não sofram, sabe? Hoje eu recebi de uma orientanda me pedindo 1000 desculpas pelo atraso, e dizendo, professora, leia assim mesmo, tá, mas eu estou atrasada. Então, eu penso que a escrita, depois talvez a gente retome, alguém faça a pergunta, porque eu acho que a escrita ainda ficou mais problemática nessa época do que a leitura. Agora, o que eu acho que a gente, mesmo assim, não pode perder de vista? É a leitura como metáfora de uma coisa que foi muito importante durante o que está sendo, eu acho que foi, porque eu digo assim, eu olho nas redes e parece que acabou o isolamento, porque ninguém mais posta pão, ninguém mais posta receita, sabe? Acabou, tá? Mas que eu digo assim, que a gente pegue todo esse gosto que durante 3 meses a gente ficou compartilhando, a mesa arrumada, os pães, as receitas, a mesma receita feita por 5 pessoas, e os pães saíam diferentes, era a subjetividade ali em forma, na forma e na forma, né? Mas que a gente não perca de vista
que a leitura é feita de metáforas gustativas. A gente fala o sabor da leitura, é um livro açucarado, é um livro apimentado, é o gosto pelo livro, tá? É muito amargo. Então, a gente, para falar de leitura, que a gente resgate o que foi tão importante nesse momento, que foram os livros de receita e a nossa relação com a cozinha. Então, eu paro por aqui, e daí o seguinte, tá? Teve um momento, teve uma coisa também, que aí é no Facebook, que foi uma obsessão, mas para o bem, de fazer lista. Então, era assim, meu amigo pediu que eu postasse 10 discos que eu não esqueci, um por dia. Meu amigo pediu que eu postasse uma foto da minha casa em preto e branco durante 10 dias. Mas o que foi muito forte, e daí eu gostaria que você falasse por aí, Fábio, que era os livros, fale de 10 livros que falem de guerra, ou, que era muito comum, fale 10 livros que marcaram a sua vida, um por dia. E daí você punha o livro, marcava uma pessoa, e aquela pessoa, então, se tornou uma profusão de leitura. Eu acho que isso é que foi bonito, porque se as pessoas não estavam lendo, teve um exercício maravilhoso da história da leitura. Por exemplo, eu estou acompanhando, quem dera se ela estivesse me escutando, a Albertina Costa, uma ativista feminista, socióloga, que eu estou acompanhando as leituras dela, ela está postando, então, muitos livros em inglês, e um livro que eu nunca esqueci, que chama Léxico Familiar, de uma italiana chamada Natalia Ginzburg, e hoje ela postou As Vinhas da Ira, tá? Então, é quase geracional esse compartilhamento. Eu queria tanto que alguém já estivesse recolhendo essas listas para fazer uma história da leitura com essas listas que estão aparecendo, né, no Facebook, tá? E aí, eu tenho conversado contigo, eu queria que você falasse um pouquinho das listas que você está fazendo, porque eu sei que você está fazendo lista de filme, está fazendo lista de livro, tá? Por enquanto, meu muito obrigada, assim, por esse espaço que vocês me deram, tá? Ok, Tânia. Então, primeiro, queria dar um feedback aqui de algumas pessoas que já começaram a participar e fazer um sinal aqui, né? Tem a Ana Cláudia, Rafaela Túlio, a minha sobrinha Jéssica também passou por aqui, Tati Ramos, né, tá por aí, a Daniela Bianchini também, a Elisiane, nossa diretora, a Palmira, a Adriana com o Gabriel, a Ana Cláudia, inclusive, comenta ali, né, que ela também passa pelo mesmo tipo de dificuldade que a professora Tânia mencionou, né, particularmente tentei leituras que não fluíram, mesmo com o tempo. Né. A Graciele Lucasac também está por aqui, a professora Helena Torques, que eu tive aula com ela na URGS, depois me encontrei na UFSC. Querida. A Helena está por aí também. Brotinho Costa Lunga, minha amiga de infância, Andreinha está por aí também. Né? Então, sobre as listas, Guilherme Pitangui também chegando ali, né? Sobre as listas, eu queria até primeiro compartilhar ali Não, antes de compartilhar a tela, eu tenho um procedimento assim de pensar em fazer listas de textos ou de filmes que têm relação com o tema, né? Então, será que a gente pode aprender mais sobre pandemia lendo ficção? Então, assim, muitos foram os escritores que tematizaram desse assunto, né? Então, eu queria mencionar alguns aqui, e aí eu peço para o William compartilhar a tela. Inclusive, a Tânia tinha mencionado, né, que a gente tem um projeto aqui. Primeiro, eu estou dando aqui o endereço do site institucional aqui do curso de Lincoln, que eu produzo conteúdo para esse site. Nesse site tem uma aba específica chamada Quarentena, que é onde a gente está colocando todas as problematizações dos docentes e discentes, inclusive alguns discentes produziram seus diários de quarentena, né, então eu queria deixar essa referência aí para quem se interessar em visitar o nosso site, né? E eu queria mencionar alguns textos, são inúmeros, né? A lista é grande,
mas eu queria mencionar, assim, pelo menos os que eu julgo que são os mais importantes, e eu tentei colocar numa certa ordem cronológica, né? Então, a primeira referência mais antiga que eu encontro é um livro do século XVIII, do Daniel Defoe. O Daniel Defoe é aquele mesmo autor do Robinson Crusoe, né? Então, no Diário do Ano da Peste, é um tipo de livro reportagem, né? Uma reportagem sobre a epidemia da peste bubônica, que levou 70 mil vidas em Londres, em 1665, por aí. Então, o livro é um modelo de rigor descritivo que mistura realidade e ficção, e o autor cria personagens e diálogos que recompõem esse clima ficcional, né, mas sem deixar de registrar fatos com o olhar apaixonado de um repórter. Né. Então, a primeira referência seria esse. Inclusive, logo que começou a quarentena, assim, mais para o final de março, eu já aqui em Porto Alegre, leio também os jornais daqui, esses livros eram muito requisitados nas livrarias, já que as livrarias estavam fechadas, né, era tudo por encomenda nos sebos, então esse estava na top 5 assim, das listas. Esse outro livro, Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro, da Catherine Ann Porter, de 1939, né, esse livro ele faz uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a futilidade da guerra. São 3 histórias, em que uma delas se revela uma mente febril de um personagem chamado Miranda, né, que está à beira da morte após ter contraído a gripe espanhola. Depois tem a peste do Albert Camus, que eu já havia mencionado, né, que é o primeiro sinal dessa terrível epidemia que assombrou a população, que fica de quarentena, e a cidade torna-se um ambiente inóspito, onde os moradores são levados à loucura por causa do sofrimento. E no meio disso, eles também descobrem o valor da compaixão, da solidariedade, desses tempos sombrios. Né? E A Peste foi um dos livros mais lidos no período do pós-guerra, e foi o que consagrou o Albert Camus. Né? Então, para quem não conhece, o Albert Camus, autor também da Queda e do Estrangeiro. Né? Aí, tem outros 3 livros aqui, que eu coloquei essas gravuras para vocês verem que são os textos originais, os romances, e suas respectivas adaptações cinematográficas. Né? Então, a começar pelo Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, né, um livro de 69, né, em que é um satélite espacial que vai investigar possíveis vidas alienígenas e acaba saindo de órbita, cai na Terra, né, mas perto desse local da queda, os moradores de uma pequena cidade, que é no deserto do Arizona, começam a morrer após serem infectados por uma bactéria que veio do espaço por meio desse satélite. Né? E aí as equipes encontram apenas 2 sobreviventes, os 2 sobreviventes é um idoso viciado e um bebê recém-nascido. Imaginem os extremos. Né? Então, para investigar o ocorrido, vem o governo dos States, que mobiliza um projeto chamado Wildfire, né? E faz um protocolo de emergência ultra secreto, comandado por 4 dos cientistas mais importantes do país. Aí A Dança da Morte, Stephen King, né, o mesmo autor da Hora da Zona Morta, do Christine e tantos outros aí, né? A Dança da Morte é um livro de 78, que foi considerado um dos clássicos, né, da literatura, que tem uma história que parece meio épico, assim, né, que após um erro de computação no Departamento de Defesa, um vírus é liberado e 1 milhão de contatos casuais formam uma cadeia de morte. Então o mundo vai acabando. Né? E o que surge em seu lugar é um ambiente árido, sem instituições, esvaziado em 99% da população. E aí tem essa adaptação cinematográfica, que na verdade é uma seriação, assim, são episódios. Né? Não podemos esquecer, então, do texto do Saramago, de 95, né, que daí tudo começa, né, que um motorista que se descobre subitamente cego, e aí é uma treva branca, né, que logo se espalha após as pessoas irem socorrê-lo, e uma cegueira, né, como um mar de leite jamais conhecido, uma cegueira branca, né, que acaba virando também uma epidemia, e aí tem a respectiva adaptação cinematográfica. Né? E ainda não podemos deixar de mencionar O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, texto de 85, né, que vai narrar a paixão de um telegrafista e violinista, que é chamado Florentino Ariza, né, pela Fermina Daza. Isso na Colômbia, né, enfrenta uma epidemia devastadora de cólera, e aí essa trama é toda inspirada numa história real de amor
vivida pelo Gabriel e pela Luísa Marques, né, que seriam os pais do Garcia Marques. Né. Aí tem esse Frank Slaughter, que é um autor de best-sellers, assim, aqueles autores como Robin Cook, como a J. Cronin, que são autores médicos, são romancistas e são médicos, e que costumam retratar os seus livros e fundamentar com todos os saberes da medicina. Né? E esse livro específico, ele acontece nas altitudes lá dos Andes peruanos, em que um arqueólogo encontra uma tumba antiga, e que ela involuntariamente liberta germes em estado latente, e que, no fim, acaba viralizando. Né? E isso nos faz pensar, principalmente, sobre essa evidência rápida de propagação de epidemias em navios. Né? E o último texto, esqueci de falar que o livro do Peste a Bordo é de 77, né? E o último texto que eu queria comentar aqui já é um texto de 2012, do Patrick Deville, chamado Peste e Cólera, né? Que ganhou alguns prêmios, né, em 2012 na França. Né? E ele segue de perto, né, a figura real de um sujeito chamado Alexandre Yersin, né, que aos 22 anos ele trocou a Suíça por Paris, e ele foi até discípulo do Pasteur. Né, e os estudos sobre tuberculose logo o transformaram numa dessas promessas da geração, e aí ele foi para o Oriente como médico da Marinha Mercante, e aí chegou lá, e foi em 1894, por aí, envolveu-se também nessa epidemia de peste bubônica em Hong Kong. Tá? E aí poderíamos pensar, né, tem Edgar Allan Poe, tem aquele texto A Máscara da Morte Rubra, tem a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, que é o Último Homem, então teria uma infinidade de textos. Né? E aí a gente não pode esquecer do cinema. Né? Então no cinema, na verdade, para vocês terem uma ideia, assim, se a gente fosse fazer uma lista de filmes, ela é imensa. Né? É uma coisa que não é interminável assim. Mas aí eu queria comentar rapidamente sobre 3 desses filmes. Né? Claro, aqui nesse monte de gravuras eu queria destacar, por exemplo, o Extermínio, que é do Danny Boyle, que é o mesmo diretor do Transporte, né? E esse Contágio, que tem 2 versões, tem uma com o Arnoldo ali também, né? E esses filmes Quarentena 1 e 2 também. Mas eu queria me ater a esses 3 aqui, rapidamente, que já são 17h43. Né? Então, primeiro, né, eu fiquei pensando assim, nessas conversas que a gente teve, nós docentes do curso com os discentes, sobre diário de quarentena, lá pelas tantas também surgiu uma indagação se a gente ficar lendo sobre isso não ia deixar as pessoas mais deprimidas ainda. Né? Será que se eu me cercar dessas leituras de livros e de filmes, eu não vou ficar mais deprimido? Então, a questão é, né, será que a leitura ou assistência dessas ficções ela pode ser considerada uma forma de sublimação e catarse do que a gente está vivendo? Né? Então, esse filme Epidemia, de 95, né, e aí a gente começa a ver as similaridades com o Covid-19. Né? Esses 3 filmes seriam os que mais têm similaridade assim, com o vírus Covid-19. Então, no Epidemia, né, há um vírus que é oriundo de um macaco, né, contrabandeado, que passa a ser o portador, né, e vai disseminando a população local de uma pequena cidade, e a coisa desencadeia, né, e vai gerando a quarentena e toda a politicagem que vai acontecendo ao redor. Né. No Contágio, que já é um filme de 2011, né, tem bastante semelhanças, talvez seja o mais semelhante com essa proposta de coronavírus, né, que, na verdade, é um vírus que também ataca o mundo inteiro e se transforma em pandemia, e esse caos vai gerando a violência, os protestos, os saques a lojas, mercados, incêndios, roubos, assassinatos, quer dizer, muita coisa do que a gente está vendo acontecer. Né? E ainda, O Fim dos Tempos, do Shyamalan, que é um diretor que eu aprecio bastante, que tem uma diversidade de filmes de temáticas distintas. Né? Esse Fim dos Tempos mostra é um professor de ciências com a sua esposa, que tem uma crise, né, no meio de uma tragédia, de uma toxina que começa a ser espalhada pela força dos ventos, né, atingia o funcionamento do cérebro, fazia as pessoas perderem seus instintos de preservação e transformavam as pessoas em potenciais suicidas. Né? Então aqui a gente tem alguns fotogramas, esse filme Flu aqui também é bastante referido quando a gente pensa
nessas temáticas afins. Então vejam que todos esses recortes a gente acaba fazendo a partir do que a própria mídia, né, acabou fazendo nesses 3 meses, porque no fim a pauta da mídia é só essa, né? Então, e seja qual for o campo, né, a editoria, né, as mídias elas vão problematizar. Então, o que começou a aparecer desde o final de março foram essas matérias nas editorias de cultura sobre livros que tematizam pandemia, filmes e assim por diante, né? Queria falar com vocês, pode agora voltar, eu vou descompartilhar aqui a tela, né? Queria também comentar com vocês um pouquinho sobre poesia, né? Porque no fim a gente costuma dizer que para produzir, não é a felicidade que vai fazer a gente produzir literatura, né? Então, é claro, eu cuido da minha mãe idosa, que ela é escritora, né? E uma das maneiras que eu estou encontrando de fazê-la sair da depressão, porque meu pai está longe de casa faz 3 meses, né? É motivá-la para escrever, e ela tem escrito. E eu estou botando a todo dia, ela está fazendo 1 ou 2 poemas por dia, e eu estou fazendo, porque eu mando para o Jornal Zero Hora, que é um jornal aqui de referência em Porto Alegre, e uma vez por semana sai poema dela. Né? Dia que sai poema dela publicado, ela acordou bem. Né? Então, é uma forma de interlocução da gente lidar, né, com os idosos, é uma forma de terapia ocupacional, quer dizer, não estou aqui só para assessorá-la, para dar assistência, a gente fica também numa condição de psicólogo, né? Embora eu propriamente não consiga muita concentração para fazer as minhas leituras, né? Mas aí eu queria referir, agora eu vou voltar a compartilhar a tela lá, mencionar só 2 poetas, assim, que eu penso que seriam os primeiros que a gente lembra como relacionados com morte, com doença, com vírus. Primeiro, Augusto dos Anjos, num poema chamado Monólogo de uma Sombra, que é um texto maior do que está aí, eu só peguei um recorte, né? E lembrei também do Álvares de Azevedo, porque o Álvares de Azevedo, ele fazia parte daquela segunda geração do mal do século, né, que esses caras todos eram tuberculosos, sifilíticos. Vocês sabem que, por ocasião da morte dele, houve uma epidemia de suicídios também, né, que a gente pode pensar. Aí, entrando para o mundo do cordel, encontrei um poeta cearense chamado Tião Simpatia, que fez também o Cordel do Coronavírus, e aí é um poema quase épico, assim, porque são mais de 18 cantos, né, muito interessante. No mundo da literatura infantil, a gente vai encontrando já esses desdobramentos, né? Esse livro da Simone Pessoa, e esse outro do Daniel Cavalcante Campos, né? Então, interessante de ver o tipo de ilustração, né? Essas são as ilustrações do livro da Simone Pessoa, e aqui também campanhas publicitárias, né? Campanhas e serviços para esclarecer, numa linguagem infantil, transformar, né, personificar o vírus, né, como um personagem qualquer, né? Bom, eu queria agora abrir, né, e voltar para a Tânia, de repente, porque eu teria mais coisa, mas o nosso tempo aqui falta 10 minutos. O tema... Vamos voltar para a Tânia aí, Tânia. Não, é que tem pouco tempo, eu olhei ali, eu trouxe um breve texto que a Maria Valéria Rezende, que é uma das escritoras, né, contemporâneas bastante significativas e que eu gosto muito, eu digo minha amiga Maria Valéria, ela lança uma pergunta, daí eu quero lançar essa pergunta para jogar aí para o futuro, tá? Em que ela diz assim, quem vai ser o Proust desta pandemia? Tá? Aí ela diz assim, como lembra Álvaro Costa e Silva na Folha de hoje, tá? Eu não marquei o dia aqui, ela diz assim, Proust, como se sabe, deitava-se cedo. Em seus últimos anos, doente e obcecado por terminar a longa busca do tempo perdido, construiu um mundo às avessas dentro de um quarto. As paredes cobertas de cortiça, as cortinas cerradas dia e noite, o ambiente enfumaçado pelas fumigações contra a asma, alimentando-se de xícaras de café com leite e croissant. Uma campainha chamava a governanta, que lhe trocava diariamente os lençóis da cama. Com medo de adquirir uma infecção, comprou uma máquina de formol, onde mergulhava a correspondência antes de abri-la. Aí ela diz assim,
mude-se a máquina, agora é Maria Valéria, mude-se a máquina de formol por álcool em gel, tá? Então, eu acho que a gente tem que lançar, porque deve ter muita gente escrevendo, né, pela escrita criativa, poemas, como você falou, literatura infantil, né, cineastas já pensando, fazendo roteiros de filme, que você apresentou, assim, fez uma retrospectiva tão importante, Fábio, foi muito bom de escutar. E eu lembrei, Fábio, dos livros, eu fiz uma anotação dos livros assim que falava de pandemia que eu gosto, né? O Amor nos Tempos do Cólera, porque lá o tempo é o amor, né? E o Ensaio sobre a Cegueira, né? Que essa luz branca, que era não ver, né? Que era, né? E o Chão de Ferro, o segundo volume das Memórias do Pedro Nava, que eu estudei na tese, em que ele lembra quando ele contraiu a gripe espanhola, ele lembra da infância. Quer dizer, ele está com 80 anos, lembrando dele com 11 anos, pode ser que ele fantasia, mas eu vou ler umas 4 linhas aqui. Ele diz assim, tá? 35 colegas tinham, diz assim, 35 colegas tinham ficado gripados de sábado para o primeiro dia da semana. Chegamos ao colégio às 9 horas. Ao meio-dia, dos sãos entrados, uns 10 já estavam tiritando na enfermaria da escola. Às 2 entrou o chefe da disciplina, disse umas palavras ao nosso professor, que logo declarou a aula suspensa, o que, por ordem do diretor, devíamos ir o mais depressa possível para nossas casas. Isso em 1918. O colégio fechava por tempo indeterminado. Voltei rapidamente para minha casa na Major Ávila 16. Quando eu saíra de manhã, tinha deixado a casa no seu aspecto habitual. Quando cheguei, tinha caído com febre alta e calafrios. Aí ele diz, parecia um simples resfriado. Eu acho que tem tudo a ver com o momento, né? Parecia uma gripezinha, parecia um simples resfriado, tá? Então, eu não sei se ainda dá tempo, temos 7 minutos para alguma pergunta, se necessário, se possível, né? Mas eu quero agradecer muito. Vendo uma questão aqui da Maria. Então, Tânia, tem uma questão aqui da Maria Isabel, nossa aluna aqui da Educação Física, né? Uhum. Ela diz assim, que ela está adorando a conversa e ela gostaria de indicações de plataformas acessíveis e gratuitas para baixar livros, né? Tá, ok. E a professora Elisiane também menciona aqui o Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, né? Ah, sim. Que fala da história da pandemia espanhola, que atraca no Porto de Paranaguá, né? Trazido pelo navio Demerara, né? Se alastra serra acima até Curitiba, isso em 1918. Né? A Silma também apareceu por aqui, beijão, Silma. O Nino também, meu ex-aluno de Floripa. Então, eu queria comentar ainda algumas coisas aqui, voltar para a tela compartilhada lá, só para dar umas dicas de leitura das coisas que eu acabei me cercando aqui, né? Primeiro tem essa questão desse projeto de poesia viral que eu descobri lá no Rio de Janeiro, mas não é exatamente isso que eu vou colocar. Isso aqui é só para dar um exemplo, né, quando a minha mãe escreveu para Jornal Zero Hora e publicou um poema chamado Pandemônio, né? E aí eu queria colocar esses 2 livros aqui, ó, que são livros relativamente antigos, né, mas que, de certa forma, me fizeram retomá-los, né? O Christopher Lasch é um texto, na verdade, ele foi bastante criticado, assim, em algum momento, mas o que eu achei legal nesse livro é que ele retoma um pouco dessa crítica ao liberalismo, né, e fala dessa cultura do narcisismo, né? Uhum. E o Dario Lostado, isso é praticamente autoajuda, né? Mas que também me fez pensar, porque eu tomei emprestado esse livro agora já aqui, durante a quarentena, do padrasto de uma amiga minha que talvez esteja assistindo também, a Carlinha, e ele é médico, ele me prestou uma versão em espanhol, a versão original, né, desse livro. Eu gostei tanto que eu já corri no sebo e peguei, achei uma versão em português, né?
Aí eu vou descompartilhar a tela, e eu queria pensar com vocês uma coisa ainda sobre essa questão do isolamento, né? Se esse isolamento social ele nos tornou, se ele nos torna nostálgico, mas nostálgico, é claro, só para quem pode estar nostálgico, né? Lembrem-se bem, né? E há aquele risco de não poder sobreviver com esse isolamento. Então, quando minha mãe pergunta quando é que teu pai volta, eu falei, não fazemos ideia, né? Então, a maior parte das famílias que vivem no limiar de pobreza não teriam tempo de chegar à nostalgia numa condição de isolamento total obrigatório, morreriam antes disso, né? Uhum. E aí eu queria mencionar o Mia Couto, né? Poeta, escritor e também biólogo, né, moçambicano, que ele vai dizer o seguinte, que ele não acredita nessa divisão entre um passado produtivo e um presente contemplativo. E a questão é que apenas com uma pequena minoria é possível combinar produção e contemplação. O mundo tem que ser virado do avesso para que esse direito de ação e introspecção seja privilégio de todos. Mas é preciso mais do que isso. É preciso interrogar essa ação e essa contemplação. É isso, Fábio. Tá bom, tá. Pena que a gente não vai, mas, Fábio, depois você vê algumas perguntas que isso. Foi feito aí, você manda e eu respondo, tá? Claro, se for possível. Mas eu agradeço, quero retomar, né? Agradeço à Federal do Paraná. O tempo é curto, né? A gente fez assim um esboço, né, para não fugir em cima do que vocês pediram que eu fizesse, né? E quero agradecer muito a oportunidade e que, se tudo continuar, que a gente, né, continue lendo a nossa maneira, escrevendo a nossa maneira e lutando a nossa maneira, que eu acho que a luta com palavras é o que existe de mais importante atualmente. Então, muito obrigada, agradeço ao William e a Siloé, né, e aos alunos de Libras e surdos que estão nos acompanhando. Bom? Então, agradeço a presença da Tânia e a nossa equipe aqui de produção, William, Siloé, e essa oportunidade que a direção nos deu aqui do curso de Lincoln para fazer esse trabalho, né? E é um momento de interlocução necessária, que também nos ajuda a viver melhor, né? No fim, a gente está necessitando dessa interlocução. Então, ficamos por aqui. Agradecemos aí a nossa audiência e até a próxima. Sim, até a próxima sexta, né? Aí isso, agora a gente foi anunciada aí a próxima. Vai acompanhar, né? Então, muito obrigada. Tá? Tchau para quem está me vendo. Sei que tem minha sobrinha me vendo, talvez minhas orientandas. Saudade. Tchau, pessoal.